Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo também, graças a Deus. Eu sou José Manuel Paiva e a todos quero saudar na paz, na alegria e no amor de Jesus Cristo. Estou aqui de novo para dar continuidade falando dos sinais dos fins dos tempos e da segunda vinda de Jesus e do fim do mundo, ou seja, em parte da destruição deste planeta Terra por meio dos acontecimentos que vão acontecer no mundo e pelas guerras, por meio do armamento nuclear e por outras causas. Vou começar por falar destes sinais que são importantes e se você está realmente interessado em saber sobre os sinais que estão já acontecendo e outros que ainda estão para acontecer, peço então que fique até ao fim deste vídeo e no final deste vídeo deixe as suas opiniões, os seus depoimentos e se quiser também se inscreva neste canal e eu ficarei muito contente com isso. Vamos então falando de alguns dos sinais que estão para acontecer do fim do mundo, sobre estes sinais do fim do mundo e do fim dos tempos. Um dos primeiros sinais que eu vou falar nesta quarta e última parte, esta é a quarta e última parte que eu vou falar sobre os sinais, para terminar estes vários, por assim dizer, vídeos falando sobre sinais. O primeiro sinal que eu vou falar é que vai haver grandes secas no mundo, em grandes partes do mundo, e muitos fogos de incêndio em várias partes do mundo. Haverá grandes secas e fogos de incêndios em vários lugares do mundo, enquanto ao mesmo tempo, em outros lugares do mundo, haverá grandes tempestades de chuva e ocorrerão inundações em várias partes do mundo, ao mesmo tempo que em outras há secas e fogos de incêndios. Estas grandes tempestades e inundações ocorrerão em algumas partes do mundo e principalmente nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, que alguns destes estados estão baixos, quer dizer, estão construídos mais ou menos quase ao nível do mar. E quando houver estas grandes tempestades causadas por chuvas, trovoadas, e não só, e por terremotos, ou seja, maremotos no mar, as águas do mar crescerão grandemente e galgarão a terra e então levarão tudo à sua frente, destruirão casas, prédios, levarão tudo à sua frente, arrastarão tudo à sua frente. Milhares morrerão onde isto acontecer. Ao mesmo tempo, como já falei, que em outras partes do mundo haverá grandes secas. As grandes secas, algumas dos nascentes da água secarão. Também alguns grandes rios conhecidos no mundo também irão secar. Alguns grandes lagos e charcos de água que recebem as suas águas dos pequenos rios e das chuvas que caem no inverno para regarem as terras no tempo do verão e dar de beber aos animais, às aves e às pessoas, também secarão. Nesse tempo de grandes secas, muitos lutarão por água e outros farão da água, ou seja, deste bem tão precioso, negócio. E a água chegará nestes países onde haverá secas, chegará quase ao preço, ser paga quase ao preço do ouro. E isto são acontecimentos dos fins dos tempos que acontecerão
em algumas partes da terra. Por causa das grandes secas, muitos morrerão, milhares de espécies de peixes, animais, aves e muitas pessoas, muitas terras perderão os seus cultivos por causa das grandes secas. Também haverá muitos fogos e incêndios em vários lugares do mundo, causados por raios fortes solares e também por trovoadas secas e por pessoas incendiárias e por outras causas. Estes grandes fogos e incêndios que aconteceram em alguns lugares do mundo destruíram milhares de metros de terreno cultivado, terrenos florestais, também destruíram muitas casas de habitação e muitas pessoas morrerão e outros ficarão feridos e outros intoxicados pelos fumos se não forem tirados a tempo. Quando virmos estas grandes secas, estes grandes fogos de incêndio acontecerem em algumas partes do mundo, estejamos atentos, porque a segunda vinda de Jesus está próxima. Jesus está para chegar e o fim do mundo, o fim dos tempos está também para acontecer. Estejamos alerta e busquemos a Deus, busquemos as coisas espirituais, para que nós possamos ser protegidos por Deus e livres destas tragédias que vão acontecer no mundo. As nossas vidas, por assim dizer, possam ser poupadas, possam ser guardadas destes acontecimentos terríveis que aconteceram no mundo. Um dos outros sinais que vai acontecer vai ser depois destas grandes tempestades também de água, que eu falei também, ao mesmo tempo que haverá fogos e incêndios e secas. Depois destes acontecimentos ainda haverá água e etc. Em alguns países em que haverá estas grandes inundações. Depois acontecerá um outro sinal terrível, que será grandes tempestades de neve, ou seja, de foloca. Em vários lugares do mundo, estas grandes tempestades de neve ou em foloca cairão por muitos dias seguidos, e a neve caída no chão será de alguns metros de altura. Nos lugares do mundo onde caírem estas grandes tempestades de neve e foloca, ficarão subterrados de neve, isolados do resto do mundo, e a ajuda e o socorro só poderá ser dado por meio de meios aéreos. Haverá muitos desastres e muitas pessoas morrerão por causa deste acontecimento da grande queda de neve e foloca em alguns destes países ou partes da Terra. Muitos ficarão desaparecidos. Quando vimos isto acontecer no mundo, será mais um sinal do fim dos tempos e da segunda vinda de Jesus e do fim de grande parte desta destruição deste planeta Terra. Estejamos alerta, olhemos para os sinais que estão acontecendo, que os sinais sejam alerta para nós, para as nossas vidas, para que nos preparemos espiritualmente para estar preparados para estes acontecimentos e escaparmos à morte, por assim dizer, sermos livres, ajudados por Deus, certamente, que porá a sua mão sobre nós. Quando nós buscamos e o servimos, Deus certamente estenderá a sua mão sobre as nossas vidas para nos proteger e livrar e nos avisar a tempo de escaparmos destas tragédias. Haverá
também, nestes últimos tempos, várias guerras, rumores de guerras. Desde o princípio do mundo sempre houve guerras, mas para o fim dos tempos haverá em várias partes do mundo guerras e conflitos, em várias nações do mundo. O maior conflito de guerras entre as nações acontecerá no Médio Oriente, nos países que estão à volta do país de Israel. Este foi um dos sinais, entre outros, que me foi revelado no ano 2021. Mas eu guardei só para mim e tive receio, não tive coragem de os divulgar. Mas hoje, graças a Deus, agora em 2026, eu ganhei a coragem, a força de falar destes sinais que me começaram a ser revelados no ano 2021, no tempo em que surgiu aquela grande peste da Covid-19. Nestas nações onde haverá guerras, por causa do ódio, da inveja, da ambição, lutarão uns contra os outros e contra Israel. Nestas terras, os conflitos nestes conflitos usarão armas ligeiras, mas também armamento nuclear. Atentados bombistas. Por causa destas guerras e conflitos, haverá milhares de pessoas mortas e feridas e grande destruição. Isto é o que vemos agora até em 2026, não é? A grande destruição em partes da Terra, porque quando são enviados estas armas nucleares, não é? Os mísseis, etc., eles destruem tudo, não é verdade? Como vemos na Palestina, na parte de Gaza, e em outras partes, no Líbano, no Irão, etc. E também a resposta dos inimigos de Israel, que responde e destrui também partes, não só em Israel, mas nos países vizinhos. Isto está a acontecer hoje nos nossos dias. E eu vos digo que isto me foi revelado já no ano 2021. Não só estes sinais das guerras, mas também das pestes que iriam acontecer. Portanto, quando vimos estas coisas, e hoje estamos a ver acontecer, não só no Médio Oriente, ali à volta, mas também a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não é? Portanto, quando estamos a ver estas coisas, estejamos alerta. Preparemos, porque o fim dos últimos acontecimentos está para acontecer. E a vinda de Jesus está às portas. Ele está para voltar. Portanto, preparemos-nos espiritualmente, preparemos o nosso coração e vamos realmente nos converter ao Senhor e viver mais para Ele, porque as nossas vidas correm perigo por causa destes acontecimentos que estão a acontecer no mundo. Um dos outros sinais que estão acontecendo e vão acontecer ainda mais, haverá no mundo muitas pestes e pragas. E sobre estas pragas e pestes, muitas serão semelhantes àquelas que aconteceram séculos atrás, no tempo de Moisés e do rei Faraó, que era, creio que era Ramsés naquele tempo, que governava o Egito, e ele não deixou sair o povo de Israel do Egito, tinham ali escravizado e, portanto, não quis deixar ir, e Deus mandou 7 pragas cair sobre a terra do Egito, e eles sofreram estas pragas e pestes que caíram sobre o Egito. E nos nossos dias haverão pragas e pestes que acontecerão no mundo por causa dos pecados da humanidade, por causa da maldade, por causa da corrupção, da violência. Estas coisas, estes sinais acontecerão para alertar o povo, para ver se chega a Deus, se converte a Ele e deixa de fazer o mal.
e deixa de praticar o pecado, deixa de praticar a maldade e começarem a buscar a Deus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. No fim destes tempos, acontecerão no mundo, em várias partes do mundo, portanto, pragas. Já desde os tempos passados até agora aconteceram algumas pestes no mundo, como por exemplo a malária, a lepra, a legionela, a peste negra, a febre amarela, entre outras. Mas agora, no século XXI, aconteceu uma nova peste, como vocês sabem, foi no ano 2021, a qual os médicos chamaram de coronavírus ou Covid-19, que esta peste atingiu todas as nações do mundo, tendo causado milhares de mortes. Não é verdade? Mas depois destas, ouçam bem, depois destas, e acontecerão outras novas pestes em vários lugares do mundo. Algumas destas novas pestes causarão no corpo das pessoas, à superfície da pele, manchas vermelhas, feridas no corpo das pessoas, manchas brancas, amareladas. Estas pestes, há milhares de pessoas que foram com estas pestes, e muitas pessoas morrerão delas. Portanto, estejamos atentos, busquemos a Deus para sermos protegidos dele. Que só Deus nos pode proteger das pestes. Olha, eu posso dizer que Deus me protegeu do Covid-19. Eu busquei a sua face, confiei nele, confiei na sua palavra. E Deus me guardou, assim como guardou muitas outras pessoas que confiaram no Senhor, que não seriam atingidas por esta peste. E não foram. Se você confiar em Deus, confiar na sua palavra, nas suas promessas, porque o Senhor tem promessas, diz, nem peste, nem mortandade chegará à tua casa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta é uma das promessas da palavra de Deus, uma das promessas que eu acreditei, que eu confiei, para que o Senhor me livrasse, por exemplo, do Covid-19. E confio também que quando vierem novas pestes, o Senhor me guardará e me livrará, se eu for fiel a Ele, certamente. Porque eu tenho que ser fiel a Ele, fiel à sua palavra. Não ser um grande pecador, um criminoso, um corrupto, nada disso. Tenho que viver uma vida de justiça e santidade. Uma vida que agrada a Deus e também possa agradar aos homens. Então, estas pestes acontecerão em vários lugares do mundo. Muitas pragas, delas semelhantes às pragas que caíram sobre a terra do Egito. Muitas destas pragas causarão doenças e destruições e mortes nas pessoas, nos animais, nas aves, na erva do campo, nas plantas e nas árvores. São pestes que irão acontecer. Já temos visto algumas que têm causado males nas árvores de fruto, em certas árvores de fruto, etc. Mas isto está guardado para os últimos tempos. Portanto, para os nossos dias, para a nossa época, para a nossa geração. Portanto, sejamos atentos. Olhemos para aquilo que está acontecendo no mundo. Não estejamos adormecidos espiritualmente. Sejamos espertos. E quando começarem a acontecer as coisas, então estejamos alerta. E buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Portanto, quando vimos acontecer estas grandes pestes e pragas no mundo, saibamos que Jesus Cristo está para chegar, para arrebatar os seus escolhidos, para arrebatar os salvos, os crentes fiéis verdadeiros.
aqueles que confiam nele, aqueles que vivem para ele, em justiça e santidade. Esses vai tirar aqui da terra, para que não sofram os juízos que cairão lá do céu. Um dos outros sinais que eu vou anunciar, que vão acontecer, e têm acontecido, mas em pequena escala, mas agora acontecerão em grande escala, e farão grande destruição. Haverá grandes terremotos na terra, no mar. Desde o princípio do mundo, é claro que sempre houve terremotos, até aos dias de hoje. Mas nestes primeiros, por assim dizer, 26 anos do século XXI, já aconteceu um número de terremotos alarmante, grande demais. Nestes últimos tempos haverá muitos terremotos em vários lugares da Terra, na terra e nos mares. Nos mares são os tais maremotos, não é? Os terremotos no mar causarão ondas gigantes que levarão tudo à sua frente e causarão grande destruição, principalmente nas cidades, vilas e aldeias que estão situadas à beira-mar. Estes terremotos que aconteceram na terra e no mar causarão grande destruição e muitas mortes e feridos, até muitos desaparecidos, porque serão levados pela água, não é? E ficarão desaparecidos. Vai ser terrível. Aquilo foi apenas uma amostra daquele tsunami que aconteceu em alguns países, como na Índia, aquelas partes da coisa, e atingiu também a Indonésia e outros países, que aconteceu há alguns tempos atrás, não é verdade? Mas isto vai se repetir. Infelizmente. Quando vimos estes terremotos acontecer na terra e no mar, é mais um sinal de que Jesus está para vir. E que o fim do mundo está próximo. Preparemos-nos para estes acontecimentos. Preparemos espiritualmente. Entreguemos as nossas vidas a Jesus para sermos salvos. Para que se alguma coisa acontecer, quer vivamos, quer morramos, possamos ir para Deus, possamos ir para o céu e não para o inferno, que é um lugar de tormento eterno. Muitos não creem isto. Muitos até não creem, aqueles que são ateus ou agnósticos, eles não creem que existe céu ou inferno. Mas ele existe. Existe o céu e existe o inferno, nas profundezas da terra, que é um lugar de sofrimento e dor, de que a Bíblia fala, de lume e enxofre, em que as pessoas sofrerão de noite e de eternamente. Mas aqueles que querem escapar deste tormento eterno e ir para o céu, viver com Deus e com todos os santos, com todos os anjos, então têm que entregar as suas vidas a Jesus Cristo e viver para Ele, para serem salvos, para irem para o céu e não para o inferno. Ok? Outro sinal que eu vou falar agora, que vai acontecer, está para acontecer no mundo, haverá uma grande crise económica e financeira mundial nos últimos tempos. E muitos de nós vamos observar este acontecimento, este grande sinal. O sistema climático
que Deus criou para o planeta Terra tem sido destruído pelo homem. Muitas pessoas têm destruído a natureza por causa da sua ambição, maldade, pelos pecados que têm cometido, para alcançar riquezas, para alcançar bens materiais. Tem feito mal aos outros, tem feito mal à Terra, ao planeta Terra, tem-o destruído por causa da sua ambição que há nos seus corações. E isto, as guerras, os rumores de guerra, os conflitos, tudo isso traz uma crise económica financeira. Os preços das coisas aumentando, não é? Dos combustíveis e dos petróleos, etc., não é? Aumentando, não só dos alimentos também, que estão aumentando cada vez mais. Os alimentos para o nosso corpo, as bebidas, etc., está tudo aumentando. Portanto, este é também um sinal que nos mostra que estamos a caminhar para ver este grande sinal que vai acontecer, talvez muito em breve, de haver uma grande crise económica e financeira mundial. As temperaturas climáticas no mundo estão descontroladas, pois em algumas partes do mundo aconteceram grandes temperaturas, sistemas devido aos fogos de incêndio, às fortes raios solares, quando ao mesmo tempo em outras partes da Terra haverá temperaturas baixíssimas, com queda de neve, floca, etc. E outras partes do mundo haverá também ao mesmo tempo temporais de vento, chuva e inundações. E isto destrói, não é verdade? Destrói a terra, destrói as culturas, aquilo que se semeia, que faz parte do alimento do ser humano, será a grande parte destruído. Os grandes terrenos cultivos serão destruídos por estas grandes tempestades que acontecerão no mundo. E, portanto, haverá fome, haverá escassez de alimentos. E os governadores do mundo, eles se reunirão para discutir este grande problema económico e financeiro, para ver se buscam novas soluções para este problema, para resolver esta crise financeira mundial. Quando nós vimos isto acontecer, este sinal da grande crise económica e financeira mundial, os governos das nações estão discutindo estes assuntos, então este é mais um sinal do fim dos tempos e da vinda do Senhor Jesus Cristo, que está para chegar. E o fim do mundo, o fim da destruição, como eu tenho dito, o fim do mundo, quer dizer, a destruição em grande parte deste planeta Terra, por estas calamidades, por estes acontecimentos que estão a acontecer no mundo e que vão acontecer, e pelas guerras, e pelas bombas, o armamento nuclear e etc. Grande parte da Terra será destruída. Portanto, estejamos atentos. Quando vimos estas coisas acontecer, estejamos atentos e preparemos as nossas vidas espirituais. Haverá também vulcões no mundo que irão eclodir. Haverá também no mundo alguns vulcões que vão eclodir, despertando do seu sono, cuspindo fogo para fora, lava e pedras. As populações, cidades, vilas e aldeias construídas perto destes grandes vulcões correm grande risco de serem destruídas quando eles eclodirem. Quando vimos, portanto, este sinal, os vulcões, começar a eclodir, alguns vulcões que nós conhecemos no mundo, começar a eclodir, a colocar, por assim dizer, a vomitar para fora
esta lava, este fogo, estas pedras, então este é mais um sinal de que Jesus está para voltar na sua segunda vinda e o fim dos tempos está próximo. Outros sinais que aconteceram neste fim dos tempos, neste tempo, na nossa geração em que estamos, acontecerão grandes tufões e furacões. Acontecerão em vários lugares do mundo grandes tufões e furacões, ventos ciclónicos, misturados de chuva e força brutal. Os mares ficarão enfurecidos, as ondas arrastarão os barcos e irão galgar a terra, quando muitas inundações na terra. Os ventos ciclónicos arrancarão árvores, levarão tudo à sua frente, deixarão para trás um rastro de grande destruição. Ao vermos isto acontecer em alguns lugares do mundo, este é mais um sinal que anuncia a segunda vinda de Jesus Cristo e o fim do mundo. Estejamos alerta, não estejamos dormindo, como espiritualmente, deixando para lá. Isto acontece porque tem que acontecer. Não! Isto são sinais que Deus está avisando a humanidade a que se voltem para Ele, que se arrependam dos seus pecados, se voltem para Ele, que deixem o pecado, a imundícia, a maldade, e etc. E tantas outras coisas mais. E se entreguem as suas vidas a Jesus e vivam para Ele. Haverá também grandes tornados. Os tornados que até ao ano 2021 só tinham acontecido nos Estados Unidos e alguns países da América, dos países sul-americanos. Agora, depois do ano 2021, eles começaram a acontecer e vão continuar a acontecer em vários continentes do mundo, como no continente europeu, em muitos países da Europa. Estes grandes tornados vão acontecer, vão destruir grandes estruturas metálicas, vão destruir, arrancar árvores, vão levantar veículos, automóveis, sei lá, caminhões, tudo que apanhar à sua frente. Ele vai levantar estes grandes tornados, irão levantar, irão arrancar. Portanto, quando virmos estas coisas acontecer, e já acontecer até alguns dos nossos países, desde 2021 até agora, e quando eu escrevi estes sinais, meus irmãos, comecei a escrever no ano de 2021, foi quando o Senhor me começou a revelar estes sinais que iriam acontecer. E daí para cá eu comecei a ver realmente como se confirmando acontecerem em alguns países da Europa, estes pequenos tornados. Mas virão tornados ainda mais fortes, meus amigos. Portanto, sejamos atentos. Haverá grandes tornados em alguns países da Europa e em outros países de outros continentes do mundo, onde nunca houve tornados. Os tornados são semelhantes a redemoinhos, com uma fúria, uma força brutal, capaz de levantar coisas que pesam toneladas e levá-las no ar. Os países onde acontecerem estes grandes tornados, eles com a sua fúria de grande força levantarão telhados, destruirão casas, levantarão grandes coberturas de ferro e metal, derrubarão grandes árvores, aonde passarem, levarão tudo à sua frente, deixando um rastro e som para trás. Quando virmos estes grandes tornados fortes acontecer, e já vimos, mas pequenos tornados, aqui no nosso país, em Portugal, do qual eu sou, mas vão acontecer ainda tornados mais fortes, portanto, nós devemos estar preparados. E quando construímos alguma coisa, vamos construir com
uma estrutura mais forte, mais resistente a estes temporais, a estes tornados, para podermos ser protegidos também. Quando construímos alguma coisa, vamos construir com grandes fundamentos, grandes resistência, para poder suportar estes grandes, não só tornados, estes grandes temporais fortes, etc. Quando vimos, portanto, isto acontecer, os tornados, estamos vendo já, e vamos ver ainda mais, é mais um sinal de que Jesus, Cristo está para chegar para arrebatar a sua igreja, os seus escolhidos, aqueles que são seus, Ele os vai tirar da terra. Não só adultos, mas milhares de crianças até uma certa idade, bebés, etc., que estejam nascidos, etc. E Ele vai tirar daqui da terra. Porque estes são dele, para que não sofram as calamidades que estão para acontecer. Agora vou falar mais um dos sinais que está para acontecer. E este sinal é a reconstrução do templo, do antigo templo do rei Salomão, em Jerusalém. Vocês sabem, em Jerusalém, o templo foi destruído no ano 70 pelo Império Romano. E não ficou pedra que não fosse derribada. Só ficou aquele grande muro, que é chamado Muro das Lamentações. Mas nesse local, ali, exatamente nesse local, vai ser reconstruído o templo, o antigo templo de Salomão. Mais ou menos com o mesmo projeto, o mesmo desenho, por assim dizer, mas talvez mais largo, não sei, com mais espaços. Ele vai ser reconstruído. Um dos últimos sinais da segunda vinda de Jesus Cristo e do fim do mundo será a reconstrução do templo de Salomão para os judeus em Jerusalém. Eu tenho aqui escrito isto, porque apontei. Tomei nota quando me foi revelado. Ainda que está na Bíblia também, que vai ser reconstruído. Agora eu não vos posso dizer porque não me foi revelado, e aquilo que não é revelado não vou dizer. Se vai ser reconstruído antes do arrebatamento da Igreja de Cristo, antes da segunda vinda de Cristo, ou depois, no tempo da grande tribulação, já vai ser construído. Isso não posso dar a certeza, porque não me foi revelado e eu não vou estar aqui a dizer nada, não é? Mas é um sinal de que nós temos esta reconstrução do templo em Jerusalém. O Anticristo, que é um homem que será revestido de poder e sabedoria de Satanás, lembre-se bem, de Satanás, que ele dará o seu poder. Ele será o grande líder principal num governo nas Nações Unidas ou da NATO. E governará todo o mundo. Ele colocará uma só política, uma só religião, vai tentar unir todas as religiões e vai ser anticristo. Portanto, se a Bíblia fala do anticristo, deste homem, é porque ele é anticristo, ele é anticristão. Portanto, ele vai acabar com o cristianismo, vai procurar unir todas as religiões e fazer uma fusão, por assim dizer, de religiões. E ele vai ser o líder principal. E depois vai ter o falso profeta que fala a Bíblia lá no livro do Apocalipse, que é o líder religioso, o grande líder religioso, com grande poder no mundo, que lhe vai dar ao anticristo, este grande governador, todo o poder. Vai-lhe dar toda a sua autoridade a este governador, que a Bíblia fala de anticristo, porque se opõe a Cristo. Durante o governo do anticristo, que certamente será depois, mais ou menos depois de 3 anos e meio, o anticristo, quando for a Jerusalém, entrará no templo, portanto o templo já estará construído nesse tempo, no templo dos judeus, e se tentará assentar-se na cadeira
que pertencia a Davi. O anticristo vai querer para ser o Messias, ou seja, para ser Jesus. Ele vai até dizer que é o novo Messias. E os judeus, no princípio, vão aceitar. Mas depois vão descobrir que realmente ele não é o verdadeiro Messias. Porque o verdadeiro Messias é Jesus Cristo. E ele já veio. Ele já veio a este mundo e viveu lá em Israel, né? Terra da Palestina, ali à volta. E ali viveu e morreu na cruz do Calvário para me salvar. E ressuscitou e está vivo para todo sempre. Mas ele vai voltar para levar aqueles que são aqui da terra. Quando virmos, portanto, este sinal acontecer, a reconstrução, ou ouvimos falar deste sinal da reconstrução do templo de Salomão, do antigo templo de Salomão, do templo dos judeus em Jerusalém. Como diz falar que eles vão reconstruir o templo, então é mais um sinal dos fins dos tempos de Jesus. Mas, como já disse no princípio, não sei se ele será construído antes do arrebatamento da igreja, ou seja, do arrebatamento dos salvos tirados aqui da terra, ou se vai ser depois do tempo da grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, que vai ser construído o templo em Jerusalém. E se estivermos aqui vivos, estaremos para ver, ok? Portanto, estejamos preparados. Quando vimos ser reconstruído, ou falar que vão reconstruir o templo em Jerusalém, o antigo templo de Salomão para os judeus em Jerusalém, então este é mais um sinal do fim dos tempos, que anunciam a vinda de Jesus e do fim do mundo. Ok? Estejamos alertas, estejamos preparados. A Bíblia nos alerta que vigiemos e estemos atentos a estes sinais, a estes que acontecerão no mundo. Pois ele diz, quando vires todas estas coisas, ou seja, todos estes sinais, e eu já falei de muitos sinais, e os dividi em 4 vídeos. Se os irmãos verem do princípio até agora, vão ver que são muitos sinais que eu tenho anunciado até aqui. E estes sinais anunciam realmente a segunda vinda de Jesus Cristo e o fim do mundo, ou seja, o fim da destruição em grande parte deste planeta Terra. Portanto, estejamos, quando vimos estes sinais estando a acontecer, então sabemos que Jesus está às portas, quer dizer, está para chegar. Preparemo-nos, então. Em verdade vos digo, diz a palavra de Deus, que não passará esta geração sem que todas estas coisas ou estes sinais aconteçam. Que geração? A geração que está contemplando estes sinais que estão a acontecer no mundo. Esta geração. Eu sou, para agora, enquanto sou vivo, sou desta geração que está a contemplar, a ver estes sinais acontecendo no mundo. Em Mateus 24, 36 a 42 diz, portanto vigiemos e estejamos alerta, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que o Senhor Jesus Cristo vai vir. Temos que estar preparados, temos que nos preparar espiritualmente. Quando vimos todas estas coisas acontecerem em vários lugares do mundo, estes sinais que eu já falei, muitos sinais que eu já falei, atrás em outros vídeos, e neste quarto parte e última parte dos sinais dos fins dos tempos, quando vimos estas coisas acontecer, sabemos que a volta de Jesus, da sua segunda vinda, está para acontecer. E Jesus vai a vir aqui à terra arrebatar a sua igreja, a sua noiva. Porque a igreja é a noiva. E ele é um noivo. Jesus Cristo é um noivo. Quer dizer que
os santos, aqueles que são salvos, vão viver com Jesus. Onde Ele estiver, vamos estar também com Ele. A igreja dele, a sua noiva, vai estar com Ele. Se Ele vier aqui para a terra no tempo do milênio, que Ele vai vir para reinar 1000 anos aqui na terra, como diz a Bíblia, a sua igreja, a sua noiva, vai vir com Ele, reinando juntamente com Ele aqui na terra, durante esse milénio. Em que, como nós sabemos, lá no livro do Apocalipse, que Satanás vai ser preso. E certamente todas as forças das trevas vão ser aprisionadas. Não poderão mais tentar as pessoas durante 1000 anos. Pois certamente no final será solto e vai ser julgado, etc. E condenado, lançado no lago do fogo. Ele, Satanás e todos os seus demónios. E todos aqueles que não são salvos vão ser lançados, todas as almas daqueles que não são salvos vão ser lançados também juntamente com Satanás e seus demónios no lago de fogo, que dura para todo sempre, lago de fogo e enxofre. Ora, eu não quero, certamente nem você que me está a escutar e a ver, não quer ir para este lugar, pois não? Então, se você ainda não é salvo, converta-se ao Senhor Jesus Cristo. Aceite como seu Salvador da sua vida. Viva para Ele a cada dia da sua vida. Até a partir deste mundo, quer seja através da morte física ou através deste arrebatamento que eu tenho falado, em que Jesus vai vir para tirar aqueles que são seus aqui da terra e vai transformar este corpo corruptível num corpo incorruptível, num corpo espiritual que pode viver lá no céu. Vai ser um corpo transformado, semelhante àquele, de Jesus, quando Ele ressuscitou os mortos. Portanto, meus amados irmãos e amigos, preparemo-nos. Portanto, preparemos, santifiquemos-nos para podermos ser arrebatados naquele dia maravilhoso e glorioso, quando Jesus vai vir. Para não ficarmos aqui na terra para a grande tribulação. O tempo de grande tribulação, ou, por outras palavras, o tempo de grande angústia, de sofrimento que vai haver na terra. No tempo do reinado do Anticristo. Principalmente nos últimos 3 anos e meio. Em que vai manifestar o seu ódio a Deus, ao cristianismo. O seu ódio também ao país de Israel, que é o país onde nasceu Jesus fisicamente. Ok? O Anticristo vai odiar e vai fazer guerra contra o Senhor e contra os seus escolhidos. Mas ele vai ser derrotado também, vai ser vencido e destruído e lançado também lá no lago do fogo e enxofre. Ele e todos aqueles que estiverem com ele. Assim como o falso profeta. Esse líder religioso que vai estar com um grande governador que o apoiará nesse seu governo de 7 anos, mais ou menos, que vai reinar na terra. Depois do arrebatamento da Igreja de Cristo, haverá esse tempo, mais ou menos de 7 anos, que o Anticristo reinará na terra. Portanto, meus amigos e irmãos, preparemos espiritualmente para estes grandes acontecimentos que estão para acontecer na Terra. Por hoje é tudo. Me despeço de todos vós, a todos desejando uma boa noite, um bom dia, à hora em que me estão a ouvir e a ver. Até à próxima. Até o próximo vídeo.